Olá, bom dia a todos. Eu sou a Amabile Silva, gerente de Relações com Investidores da CBA. Sejam muito bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2025, que conta com a participação do Luciano Alves, o CEO da CBA, e a Camila Bel, CFO e diretora de Relações com Investidores. É válido reforçar que a videoconferência está sendo gravada e que todos os participantes eles estão apenas como ouvintes ao longo da apresentação. Na sequência, vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas, quando os participantes podem fazer suas perguntas por áudio ou enviar as perguntas pelo botão Q&A na plataforma. A apresentação do evento está disponível no site de Relações com Investidores da CBA, onde também vai ser disponibilizada a gravação, após o encerramento. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que algumas das informações contidas nesta apresentação podem incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros, que dependem substancialmente de condições gerais, econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados globais e regulamentações governamentais existentes e futuras, entre outros fatores. Dados operacionais podem afetar o desempenho futuro da CBA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente dos expressos em tais considerações futuras. Agora, podemos seguir para a apresentação e, para começar, eu convido o CEO da CBA, Luciano Alves. Por favor, Luciano, pode prosseguir. Obrigado, Amabile. Bom dia, pessoal. Obrigado novamente pela participação de todos vocês em mais uma videoconferência de resultados da CBA. E eu queria começar aqui trazendo alguns dos destaques desse nosso trimestre. Então, nós tivemos um forte resultado no negócio alumínio, que atingiu o melhor EBITDA ajustado desde o segundo TRI de 2022. Foram 517 milhões de reais, que é um reflexo da alta do preço médio do alumínio da LME, aliado à apreciação do dólar médio nesse primeiro TRI. O lucro líquido foi de 335 milhões de reais no trimestre. Aqui é importante reforçar que nesse trimestre nós tivemos a aprovação também da redução de capital de 401 milhões de reais para absorção de prejuízo acumulado. E, portanto, a ideia aqui é que nós ficamos com a opcionalidade de pagamento de dividendos quando a gente voltar a ter lucro, como tivemos nesse TRI. Tá? Então, a ideia é que isso aconteça a partir de agora. Como parte da estratégia de desalavancagem da CBA, nesse trimestre, a gente também realizou a liquidação antecipada de dívidas com recursos próprios, um total de 525 milhões de reais. Contribuiu naturalmente para o alongamento do prazo médio da nossa dívida, mas também a otimização do custo dessa dívida. A Camila vai comentar em mais detalhes sobre isso, mais adiante na apresentação, mas com isso a gente sai de uma alavancagem de 7,89 vezes dívida líquida EBITDA em março de 2024 para 2,15 vezes EBITDA em março de 2025. No próximo slide eu vou trazer alguns destaques do trimestre nas frentes ESG, que, claro, naturalmente continuam consolidando a CBA na nossa posição de referência de mercado. Na agenda climática, nós concluímos a elaboração e auditoria do nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa, isso sempre acontece no começo do ano, né? Nossa refinaria de alumínio manteve a melhor performance mundial em emissões de carbono nessa etapa, são 0,21 toneladas de CO2 para cada tonelada de óxido de alumínio produzido, e isso de acordo com a ferramenta da consultoria de emissões da consultoria CRU. E nas salas Ford, nosso resultado foi de 2,87 toneladas de CO2 para cada tonelada de alumínio líquido. Primeiro quartil da curva de emissões e 3,9 vezes menor do que a média do setor. Sobre os ratings e premiações, a CBA passou a integrar pela primeira vez o S&P Global Sustainability Yearbook em 2025. É um anuário que reconhece as empresas com as melhores práticas sustentáveis do mundo. E também fomos selecionados nesse TRI para compor, pelo terceiro ano consecutivo, a carteira do ISE da B3. Ela é composta por 82 companhias de 40 setores e nesse ano nós ocupamos a 12ª posição da carteira. E pelo segundo ano consecutivo também, o relatório anual da CBA de 2023 foi reconhecido pelo Report Matters Brasil como um dos 15 melhores do país. Importante destacar aqui que nós também lançamos o nosso relatório anual de 2024 e o reporte de agenda climática em abril desse ano. Os dois estão disponíveis no nosso site RI, vocês podem checar lá. Muito bem, falando agora de mercado, nesse primeiro TRI de 25, o mercado global de alumínio voltou a ter um superávit, foram 430 mil toneladas, depois de 3 trimestres consecutivos de déficit, como vocês podem ver aí no gráfico, e reflete um pouco da sazonalidade, os impactos da sazonalidade do Ano Novo Chinês.
Apesar disso, o superávit foi menor do que o mesmo período do ano passado, em 2024, que foi de 556 mil toneladas. A demanda por alumínio primário na China, ela sofreu uma queda em relação ao trimestre anterior, mas ainda assim ela atingiu o maior patamar histórico para esse período, e mostrando a resiliência desse mercado, o mercado chinês, mesmo com as incertezas que nós temos agora, especialmente macroeconômicas. Os estímulos do governo chinês, eles continuam sustentando os setores-chave, especialmente aqueles relacionados à transição energética, como a geração de energia elétrica, o que vem mais ou menos compensando a desaceleração no segmento de construção civil. A gente já tem falado bastante sobre isso, né? Fora da China, a demanda também teve um leve recuo, mas com um desempenho melhor do que os 2 primeiros trimestres dos anos anteriores. Passando para o próximo slide, o aumento sazonal, em razão desse ano novo chinês que eu comentei agora no slide anterior, fez com que os estoques em dias de consumo subissem para 52 dias, nesse primeiro TRI de 25, mas apesar disso, o indicador ainda permanece abaixo dos níveis dos últimos 2 anos para o mesmo período. Em relação aos estoques oficiais, a tendência de queda se manteve no primeiro TRI de 25, registrando o menor valor desde o quarto TRI de 23, e os volumes nos armazéns da LME caíram para 462 mil toneladas, que é o menor patamar desde o quarto TRI de 22. Por outro lado, lá na China, né, os estoques da Chef apresentaram um aumento sazonal impulsionado pelo Ano Novo Chinês também, como eu comentei. Indo para o próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre como é que a LME e os prêmios se comportaram nesse trimestre. Então, acho que no primeiro TRI, a LME teve um aumento em relação ao quarto TRI de 24, encerrou o período com preço médio de 2.627 dólares por tonelada, que é a maior média trimestral desde o segundo TRI de 22. O preço se manteve ao longo do trimestre nessa faixa entre 2.500 e 2.700 dólares por tonelada, com um pico de 2.737 dólares por tonelada, antes de começar a recuar até o final de março, início de abril, mais ou menos ali. E esse recuo ele veio principalmente depois do anúncio, foi impactado pelos anúncios das tarifas recíprocas pelos Estados Unidos, o que marcou o início de uma nova escalada na guerra tarifária, nesse período. O cenário global ele continua volátil, a gente vem falando muito sobre isso com vocês, com políticas econômicas, especialmente essas relacionadas às tarifas, impactando os preços das commodities. Em relação aos prêmios, destaque acho para o prêmio Midwest, que nos Estados Unidos, né, que teve forte alta ao longo desse trimestre, reflexo do impacto das tarifas, né, então após a efetivação das tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre o alumínio em fevereiro, foi quando esse prêmio começou a subir e atingiu a média de 861 dólares por tonelada em março, que reflete um pouco os custos adicionais de importação que devem acontecer nos Estados Unidos e a preocupação com essa oferta doméstica. Já o prêmio Rotterdam, ele recuou nesse mesmo período, teve um comportamento inverso, mas ele foi pressionado principalmente pelos temores de redirecionamento de volumes de alumínio dos Estados Unidos, por conta das tarifas, para a Europa, e isso pode gerar, eventualmente, uma sobreoferta na região. Então, é muito mais uma expectativa do mercado em relação a uma potencial sobreoferta na região. No slide 9, vou comentar um pouquinho sobre o mercado brasileiro. Então, a gente vê essa dinâmica no mercado global, mas mesmo com todas essas incertezas no cenário internacional, especialmente nos Estados Unidos agora, a demanda por alumínio aqui no Brasil, ela continua firme e em trajetória positiva, tá? Então, o que refletiu, de fato, nos nossos números, ainda é um cenário positivo. Eu começo aqui destacando o setor automotivo, ele cresceu 8% agora no primeiro TRI de 25. O crescimento vem da recuperação da indústria e a renovação das frotas, o que mantém a demanda aquecida por produtos como o lingote-liga, né, produtos de alumínio como lingote-liga e tarugos. O setor de construção civil, o consumo de cimento teve uma alta de 6%, mostrando a resiliência desse mercado, que é um reflexo também direto do avanço nas obras de habitação e infraestrutura, mesmo diante dos desafios econômicos do setor, como o aumento do custo de mão de obra, por exemplo. Já em mobilidade urbana, segundo os dados da Fabus, a produção de carrocerias de ônibus teve o melhor resultado comparado ao mesmo período de 23 e 24. Isso mostra uma retomada importante do setor e a continuidade de programas como o Caminho da Escola, que ajudaram a movimentar a cadeia como um todo nesse período. E, por fim, acho que vale destacar aqui também a evolução da matriz energética do Brasil. Então, novos projetos e melhorias na infraestrutura de rede, eles estão impulsionando a demanda por cabos de alumínio, reforçando mais uma frente de oportunidade para o setor,
demandando um maior consumo de vergalhão, ou mesmo de lingote P1020, que depois vai ser utilizado para produzir um vergalhão. Ou seja, apesar do cenário global mais incerto fora do Brasil, os principais setores consumidores de alumínio aqui no Brasil continuam mostrando força, mesmo no cenário econômico que inspira cautela. Então, do nosso lado aqui, a gente continua com aquele pensamento de uma visão de cautela em relação ao que pode acontecer no futuro. No curto prazo, que tem refletido nos nossos números ainda, é um cenário positivo, mas a gente aqui está olhando para frente e colocando um sentimento de cautela em relação ao que ainda pode vir daqui para frente. Então, agora, eu queria chamar a Camila, nossa CFO e diretora de Relações com Investidores da CBA, para comentar um pouquinho sobre o nosso desempenho financeiro nesse último trimestre. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Aqui dando seguimento à apresentação e começando sobre o nosso volume, o volume de vendas no geral foi mantido em um bom patamar. Nós vendemos 120 mil toneladas nesse TRI, que é um volume em linha com o que tivemos no primeiro TRI de 24, reforçando a sazonalidade do período. Em primários, aqui a redução mostrada nesse slide está relacionada principalmente à queda de venda do tarugo, que tem o efeito da sazonalidade usual, mas aqui eu também lembro a vocês que o primeiro TRI de 24 tinha sido atípico na demanda de tarugo, porque estávamos retomando a produção depois de 2023. O crescimento de transformados veio pelas vendas de folhas, que foi principalmente impulsionado aqui pelo mercado de embalagens. E o segmento de reciclagem, ele acaba tendo uma maior volatilidade nas comparações entre períodos, porque ele é mais sensível e reage mais a efeitos muito pontuais de mercado. Nossa alocação total de vendas aqui se manteve em sua maior parte sendo forte no mercado doméstico, né? Nesse slide a gente vê volume, mas a mesma informação, a informação também válida quando a gente vê a referência de faturamento. E por último, aqui a variação de volume entre trimestres também seguiu a sazonalidade, ou seja, tudo bem dentro da normalidade. Agora, no balanço energético, primeiro eu vou falar sobre volume. Então, o aumento do volume de contratos em 50 megawatts médios refere-se a um novo contrato, que conforme nós comunicamos desde o TRI passado, que foi um contrato feito por 14 anos e que entrou em vigor desde o início de 2025. Ele é bastante competitivo porque, além de ser um preço de longo prazo interessante, ele já é em dólar e pré-fixado. E o objetivo desse novo contrato é muito alinhado com a estratégia compensar a capacidade de geração hídrica, que temos renovações aqui ainda em discussão, e também sustentar o nosso crescimento potencial. Nós também tivemos algumas contratações pontuais de energia que fazem parte da comercialização de curto prazo. No lado da geração própria, ainda em volume, o volume foi um pouco menor na comparação anual, e aí pelo período menos chuvoso aqui, né? A gente está tendo uma menor afluência hídrica quando a gente compara ano a ano nas nossas usinas do Complexo Juquiá. E agora, falando um pouquinho de preço, o aumento no custo médio dos contratos, ele foi resultado do reajuste de preço do contrato de longo prazo, que continua em nosso portfólio, e ele vence em 2028. Então, o volume dele é de aproximadamente 100 megawatts médios, e ele passou de $45 por megawatt-hora em 2023 e 2024, né? E agora aumentou a partir de 25 e vai nesse patamar até 2028, para $100 por megawatt-hora. Então, esse é o reflexo de um swap que a gente fez desde 23, e agora visto nesse efeito aqui, sempre na linha do custo médio dos contratos, conforme temos comunicado para vocês. E já no custo médio da geração própria, a variação é consequência da menor diluição de custos fixos das usinas. Entrando agora em custos. O nosso custo médio de produção de alumínio líquido em reais no primeiro TRI, ele teve um aumento. Daí foi tanto pelo custo de energia, por termos tido uma menor geração própria, num ano mais seco, com um período, e por consequência termos usado mais contratos no custo de alumínio.
Então, período menos chuvoso, que gera menos geração, que é que a gente acaba tendo um preço médio mais competitivo e acaba usando a parte dos nossos contratos excedentes no custo. E tem um outro fator, que foi o aumento do preço da alumina, aqui vindo principalmente pela soda, que teve uma redução de oferta no mercado global, e também foi influenciada, é um insumo importado, pela piora no câmbio. E quando a gente compara com o quarto TRI de 24, o aumento foi menor, teve a influência aqui do câmbio, no preço dos insumos importados. Então, lembrando, são a pasta nórdica, a soda e o gás. Como existe um tempo entre a compra dos nossos insumos e o consumo efetivo na produção, a gente ainda está consumindo esse estoque mais caro, é sempre um ponto de atenção considerar esses nossos lags. Nos custos fixos, o efeito foi basicamente da diluição pela variação do volume, também aqui, de produção. E quando vemos o cash cost em dólar, de toda forma, ele segue muito competitivo, né? No cenário global, assim, a CBA continua muito bem posicionada na curva de custos global da indústria, e aqui favorecida tanto pelo nosso modelo integrado, como vimos, né, a questão do preço do alumínio e outros fatores que aconteceram aí nos últimos períodos, e também a desvalorização cambial nos favorece na curva. Falando agora do custo dos produtos vendidos, o aumento de 18% em relação ao primeiro TRI do ano passado, ele foi reflexo do repasse gradual de custo de produção no negócio de alumínio, então dentro do que a gente vem mostrando entre CPP e CPV, e o aumento de 31% dos custos no negócio de energia foi principalmente em razão do aumento no preço médio dos contratos, que eu também já comentei. Já com relação ao quarto TRI de 24, o CPV do negócio de alumínio ficou praticamente estável e o de energia teve uma redução. Aqui teve um fator pontual, com um impacto de aproximadamente 280 milhões de reais, numa reclassificação da realização de um hedge accounting da marcação a mercado do swap de energia. Ele saiu do OCI, vinha sendo contabilizado numa conta de patrimônio, chamada Outros Resultados Abrangentes, e foi para o custo do produto vendido em 31 de dezembro de 24, e agora as realizações continuarão impactando o resultado, né, o CPV. Agora, vendo os resultados consolidados, a receita líquida veio muito forte, né, 2,3 bilhões, com o aumento sendo uma consequência do maior preço médio do alumínio e da desvalorização do real, além de termos mantido, né, uma operação muito forte. 97% da nossa receita total vem do negócio alumínio e que tem toda a sua receita atrelada a dólar. Portanto, como apenas parte dos nossos custos são dolarizados, a desvalorização do real aumenta a nossa competitividade. A gente tem reforçado muito esse ponto, porque aumenta não só o resultado individual da CBA, mas, enfim, nas curvas comparativas aqui de forma relativa, comparado aos nossos peers da indústria global. O EBITDA ajustado, ele atingiu 430 milhões de reais, sendo então quase 3 vezes maior que o EBITDA do primeiro TRI de 2024, resultando na margem de 18%. No CAPEX, a concentração de investimentos desse TRI seguiu o fluxo de manutenção e também dos projetos de modernização já conhecidos. Então, enfim, tudo se manteve em linha com o cronograma para o ano. Aqui para os próximos trimestres, eu destaco que a gente espera um aumento do CAPEX relacionado à manutenção da refinaria da Alumina. Nós vamos manter a previsão de CAPEX estimado dentro do ano, porque nós vamos compensar com outros investimentos de modernização e expansão. Uma vez que estão ocorrendo essas paradas de manutenção da refinaria, e esse fator somado ao mercado que esteve bastante aquecido nos últimos meses, nós compramos 31 mil toneladas de alumina no mercado em março para ajustar o nosso estoque, e também antecipamos as reformas de fornos de produção de alumínio, que reduziu, já começou a reduzir a produção de alumínio, que deve ficar mais próxima de 80 mil toneladas no segundo TRI, agora de 2025, e voltando no terceiro TRI para o patamar de 90 mil toneladas. No fluxo de caixa,
teve a geração negativa, né, o consumo de caixa de 163 milhões de reais. Aqui foi principalmente pelo maior investimento em capital de giro, que é sazonal, com aqui um reequilíbrio nesse período usual de estoque, né, para a gente justamente passar para o final do segundo trimestre, começo de terceiro, que tem umas manutenções usuais, com um nível de estoque um pouco maior, mas de novo é sazonal entre os trimestres. Sobre o endividamento, continuamos comprometidos com a redução da alavancagem, caiu significativamente de 2,8 vezes a nossa dívida líquida por EBITDA ajustado para 2,15, tanto nesse último TRI aqui, tanto pela menor dívida líquida, que foi reflexo da variação cambial positiva, que reduziu o saldo da dívida e o saldo dos derivativos, quanto pela forte geração de EBITDA. Além disso, a gente reduziu a dívida bruta, aqui com a liquidação antecipada de NCEs. Então, são notas de crédito de exportação, contratos de financiamento à exportação, que usualmente fazemos com os bancos, e esse pré-pagamento foi no valor de 525 milhões de reais. Com isso, em relação ao cronograma de amortização, a gente continua melhorando o perfil da dívida, né, sempre otimizando o prazo e custo médio com os pré-pagamentos, né, possíveis de serem feitos, e nesse caso, como fizemos agora, utilizando o nosso caixa excedente. O pré-pagamento que a gente fez reduziu ainda mais a concentração de vencimentos do curto prazo e o custo médio em dólar foi reduzido para 6% ao ano, aqui em dólar. Um ótimo patamar. E agora, para finalizar a minha apresentação, eu destaco como pontos chaves que o primeiro, que a oferta global de alumínio primário, ela permanece estável e tende a se tornar mais restrita, principalmente porque tem o limite de capacidade de 45 milhões de toneladas, né, que continua imposto pela China, que sustenta um mercado global mais apertado. Aqui outro é que, apesar da recente queda de alumina, do preço da alumina, a CBA continua entre as operações mais competitivas do mundo na curva global de custos. Então, é um diferencial do nosso modelo integrado, além do câmbio. E aqui, a competitividade da CBA, então, é sempre reforçada pela geração da receita em dólar, e apenas parte dos custos da produção sendo vinculadas à moeda americana. E no mercado doméstico, a demanda continua firme em alguns setores, e aqui exemplificando, né, tem uma expansão da matriz energética que impulsiona bastante o consumo do alumínio. E quanto aos pontos de atenção, tem a escalada nas questões geopolíticas, né, difícil enfim, ponto de atenção aqui a ser monitorado por todos. Então, volatilidade, mesmo que não tenha um impacto relevante e direto no nosso negócio em termos de volume, até pela representatividade no nosso todo do portfólio, gera um sentimento de medo no mercado, né, influenciou no curto prazo no preço da commodity e tem um ponto de atenção sobre o redirecionamento de fluxos comerciais aqui para ser monitorado. O desafio quanto ao cenário macroeconômico, né, que segue desafiador no mundo e no Brasil. Então, bastante coisa acontecendo aqui nesse aspecto de inflação e juros. E a queda recente nos preços da alumina, aqui teve, então, essa normalização da oferta e, portanto, juntamente com a desaceleração temporária da demanda, fez com que a curva de custos global inteira tivesse um deslocamento para baixo, ou seja, cedesse. Ainda assim, continuamos muito competitivos, mas o custo da curva nos demais quartis reduziu bastante quando a gente compara o patamar que a gente tinha no TRI anterior. E, por último, os estoques de insumos atrelados ao dólar. Então, né, tem uma parte aqui relevante no nosso todo de custo e que ainda vai se manter no patamar que a gente tem visto pelos próximos trimestres, inclusive considerando esse tempo entre o nosso, né, o preço de tela, a nossa compra e o consumo do insumo no processo produtivo. Bom, muito obrigada a todos e agora passo a palavra de volta para a Amabile para darmos início no nosso Q&A. Obrigada, Camila. Bom, pessoal, agora iniciamos a sessão de perguntas e respostas.
E nós já temos algumas perguntas aqui na fila. Eu começo com o Edgar Souza, do Itaú BBA. Por favor, Edgar, pode prosseguir. Bom dia Camila, bom dia Luciano, Amabile. É, Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria começar discutindo um pouquinho mais a questão do seu custo de produção, né? A gente viu um custo de produção leve aumento, já com aquela parcela de energia elétrica caindo expressivamente, como você comentou, Camila, ali em decorrência do menor consumo dos contratos na divisão de alumínio. Minha pergunta aqui em custo, talvez ela bifurque em dois pontos, né? Primeiro, eu queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo a trajetória desse custo de produção ao longo dos próximos trimestres, se tem espaço para alguma redução, ou talvez é um cenário mais de estabilidade, ou até eventualmente de algum aumento. E queria entender como que a gente pode esperar a passagem desse custo de produção mais alto nos resultados da companhia, né? A gente viu esse custo de produção aumentando ao longo dos últimos trimestres, ele foi mitigado por um aumento de preço de alumínio aí observado nos últimos tris, mas a partir do segundo tri, principalmente do segundo tri, a gente já começa a ver preço de alumínio caindo um pouquinho e talvez um movimento desse CPV passando um pouco mais alto nos resultados. Então, eu queria entender assim, tem algum trimestre específico, dado aquele delay para esse custo passar no seu resultado, que a gente tem que prestar um pouco mais atenção, talvez o próximo, eventualmente até o terceiro tri, como é que você está vendo a passagem desse custo de produção mais alto aí nos resultados? E aí minha segunda pergunta, talvez mais em linha com a divisão de energia, né? A gente viu ali já a marcação dos custos de contrato mais altos, esse resultado um pouco mais negativo nesse trimestre, como foi esperado até e já adiantado por vocês, não só a marcação dos contratos, mas também o consumo dos contratos na própria divisão de energia e não no custo de alumínio. Como é que você está vendo essa trajetória de EBITDA de energia ao longo do ano, Camila? Eu lembro que você comentou no último call que tinha algum espaço para, enfim, uma eventual melhora ou para o resultado não ficar num nível tão negativo, o próprio preço de energia melhorando aí no mercado. Se puder comentar um pouquinho dessa trajetória do resultado na divisão de energia ao longo do ano, também seria muito bom. Obrigado. Legal, olá, Edgar. Obrigada pelas perguntas. Posso sim. Acho que pensando no lag, realmente o CPV começa a ter um maior impacto a partir do segundo tri, e daí ele recupera mais para o final do ano. Então, acho que esse novo patamar de energia, talvez o que a gente tenha visto no terceiro tri do ano passado, que se deu um pouquinho no quarto, mas já começou o primeiro tri um pouco pior, é um patamar mais elevado de energia realmente ao longo de todos os três para esse ano. Então, acho que a referência aqui do segundo semestre do passado é a referência para esse ano, e adicionalmente a gente tem o custo dos insumos. Então, a soda a gente já começou a ver um pouco, mas ainda vai chegar, porque o preço aumentou mesmo no quarto tri do ano passado, tanto da soda quanto o coque-piche. A soda foi maior, a gente repassou um pouco na nossa produção, mas o preço de tela aumentou significativamente, e agora no mercado já cedeu um pouco, mas o coque e o pitch também voltaram a estar um patamar um pouco mais alto do que era no ano passado. Então, estava dentro do que a gente esperava para o orçamento, mas sob a visão de mercado, existe um patamar um pouco mais alto, sim. Então, eu diria que talvez todos os três com patamar de custo em reais um pouco mais alto do que o ano passado, e o dólar aqui nos favorecendo, né, na comparação. Lógico, repassa mais ou menos 50% influencia no preço, mas quando a gente converte o restante na margem, nos ajuda bastante. E daí uma recuperação, depois de tudo isso, mais vista para o quarto trimestre. Isso CPV no geral, e quando a gente pensa em energia, de fato esse preço de energia, ele nos privilegiou bastante. A gente até inclusive já tem feito uma comercialização do excedente antecipada, desde há um mês atrás, quando o preço do Year to Go aqui de energia subiu de patamar, a gente já realizou alguns 30% do excedente que a gente tem para o período até o final do ano, nos próximos trimestres, principalmente o quarto trimestre, que é mais seguro. A gente fica muito preocupado, assim, né? A nossa operação, nossa gestão de riscos é muito conservadora,
né, no sentido de não correr o risco de ficar short no terceiro trimestre, que pode ser crítico. Então, a gente realmente só comercializa o que a gente entende ser excedente, mas conseguimos aproveitar já uma boa parte do preço travado, e que vocês vão ver uma melhora nesse EBITDA de energia, no EBITDA de energia nos próximos tris. Que já influenciou um pouquinho a melhora, até acima do esperado aqui na média do mercado nesse trimestre, por esse aumento brusco que a gente teve de preço nessa comercialização média. E é uma comercialização média que, como entrou esse contrato novo na casa de $30 por megawatt-hora, ele realmente é bastante competitivo, né, pré-fixado, e acaba ajudando num preço médio, porque com o swap de energia o outro contrato ficou mais alto, e esse preço médio, com o PLD tendo subido, que não é exatamente o PLD, mas é um preço de comercialização aqui dos próximos meses, a gente conseguiu e pretende conseguir fazer uma margem um pouquinho maior. A partir do segundo TRI, a gente começa a ter aquela distribuição, que tem segundo, terceiro e quarto TRI de dividendos vindo de CBA e energia. Então, o EBITDA para o ano de energia está com uma perspectiva de ser um pouco melhor do que realmente a gente começou pensando aqui no ano. Perfeito, super claro. Obrigado, Camila. E lembrando que tem um último ponto: se a gente tiver um volume de vendas um pouco menor, como eu citei, pelas manutenções, né, que a gente pode ter aqui no segundo trimestre, a gente aumenta o excedente de energia. Num período que o preço está bom, pode beneficiar ainda mais também essa margem EBITDA nossa. Obrigada, Obrigada, Edgar. A próxima pergunta vem do Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Por favor, Marcelo, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira é sobre a alavancagem, né? Então, a gente viu a alavancagem da companhia melhorando bastante no trimestre, acho que principalmente por essa melhora de EBITDA. Eu queria entender se vocês enxergam um target para isso, então entender a que momento a gente deveria ver a CBA mais confortável em níveis de alavancagem, eventualmente acelerando o desembolso em outras frentes, seja via distribuição de dividendos, ou seja via acelerar CAPEX. Então, acho que esse é um ponto interessante. E do outro lado, eu queria entender também como foi a negociação com aquele cliente de vocês nos Estados Unidos, né? Que vocês têm um produto que vocês vendem para lá e teve todas as discussões de tarifa. Se vocês conseguiram repassar isso e como que ficou esse ponto aí. Tá bom? Obrigado. Posso começar respondendo a alavancagem e você Fica à me fala um vontade, pouquinho de Camila. mercado? Então, de fato, a redução significativa foi teve duas coisas. Teve, sem dúvida, uma troca de EBITDA forte aí, né? Esse EBITDA do primeiro TRI desse ano foi muito mais forte do que o primeiro TRI do ano passado, quando a gente compara o acumulado 12 meses. Esperamos ter um ano ainda com EBITDA forte ao longo de todo ele, lógico que depende dos exógenos. Então, com isso, tem um patamar de EBITDA que poderia sustentar agora um EBITDA similar ao do ano passado a partir do segundo TRI. E tem a questão cambial, que influencia muito no saldo da dívida. Então, a gente teve um retorno aí de quase 6,20 em dezembro para 5,70 no fechamento de março. Essa variação cambial nos beneficiou, né, em aproximadamente 80% da dívida em dólar que a gente tem na marcação mercado dos derivativos. Então, assumindo que o câmbio fique nesse patamar atual, e que a gente continue gerando caixa, e esse caixa sendo direcionado prioritariamente para a redução da alavancagem, que é o nosso plano, como esse pré-pagamento a gente fez com caixa excedente que a gente estava aqui. A partir do momento que você pré-paga uma dívida mais cara, melhora o fluxo e melhora a geração, porque também melhora o resultado financeiro a partir de agora. Então, essa geração vindo forte, né, o patamar de câmbio estável, e não só geração de EBITDA, né, mas sendo convertida de fato em caixa para a gente fazer pré-pagamentos adicionais e também reduzir a dívida bruta, vai continuamente melhorando o nosso perfil de dívida, e esse é o plano. Então, a gente tem na nossa política financeira o limite de 2 vezes dívida líquida e EBITDA. Então, mesmo tendo reduzido bastante, a gente continua acima. Não temos covenants financeiros, então é uma questão de gestão, inclusive pedindo waiver interno aqui, né, sobre a nossa política, até com que a gente reenquadre para baixo disso, e o que a gente entende ser um target aqui de alavancagem ótima ficaria em torno de 1,5 vezes dívida líquida e EBITDA. Então, a sequência é essa, agora o tempo de chegar depende dos fatores que eu comentei.
Obrigado, Camila. Marcelo, do meu lado aqui, primeiro, bom dia, né? Eh, Falando de Estados Unidos, é interessante que no último TRI a gente comentou que a nossa expectativa era de um impacto reduzido, no caso da CBA, por conta de que a gente tinha mais ou menos 3% das nossas vendas para os Estados Unidos. E um pouco do que a gente comentou no último TRI foi o que aconteceu. O que que é? É um mix de duas coisas, tá? Bom, primeiro, teve sim uma redução de vendas para lá, tá? É natural que isso acontecesse nesse momento, mas não foi, assim, não foi a zero, ou seja, os nossos clientes continuam comprando um volume menor, mas continuam comprando, e para esse volume que eles compram, que eles continuam comprando, ele é taxado, tá? Então, aí é uma responsabilidade do cliente de, eventualmente, repassar esse preço lá na ponta dentro dos Estados Unidos, tá? É um pouco essa a dinâmica, porque a gente vende pelo preço que é o preço de mercado, tem a taxação e depois ele tem que tentar repassar esse preço ali. Então, é um desafio talvez mais dos nossos clientes do que nosso especificamente. Só que, ao mesmo tempo que a gente perdeu esse volume para os Estados Unidos, a gente conseguiu compensar esse volume, seja com vendas maiores no mercado interno, vocês até viram isso nesse trimestre, um aumento das vendas no Brasil, mas também outras exportações, como, por exemplo, para a Europa, que foi o que a gente buscou, tá? Então, a gente conseguiu compensar a perda desse volume com vendas em outros mercados. E lembrar que nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Alguns dos nossos clientes, pelo menos a maioria que a gente conversou, já sabendo mais ou menos que isso poderia acontecer, eles se estocaram muito no final do ano passado, tá? Então, eu acho que existe também lá um nível de estoque acima do normal que foi construído até o final do ano passado, já antevendo o que está acontecendo. Então, eles também têm, vamos dizer, alguns meses ali de estoques que eles conseguem segurar esse cenário de compras a menor, tá? Então, por isso que do nosso lado também a gente buscou essa substituição de vendas, porque a gente imagina que, enquanto continuar com essa incerteza de mercado, e, claro, esses clientes continuando com estoques ali, com a cadeia estocada, a gente vai ter esse comportamento como a gente teve agora nesse final de primeiro TRI, tá? Então, mas esse é o cenário, quer dizer, do nosso lado, o impacto minimizado, a gente conseguiu compensar as vendas para lá, para os Estados Unidos, com vendas para a Europa e também com vendas no mercado interno, e a gente vai continuar nessa batalha de agora em diante, enquanto continuarem essas incertezas, né? Não, super claro, pessoal. Se vocês me permitirem fazer mais uma aqui, talvez um pouco sobre mercado. Então, a gente viu o preço do alumínio sofrendo um pouco, principalmente, né, com todas essas discussões de tarifa. Tudo bem que teve um impacto, né, da Lumina, que vocês comentaram, e esses outros fatores, mas queria entender mais ou menos onde vocês entendem ser um suporte de curva de custo para preço. A gente já está vendo aí um enfraquecimento recente, mas ela agora parece estar pelo menos mais estabilizada. Tem algum suporte de preço que vocês entendem ser o ideal para o mercado não ficar de fato underwater? Marcelo, a gente não tem esse número, e esse é um número, claro, naturalmente volátil, né, porque ele depende muito também dos fatores de custo, e você vê a volatilidade do custo da alumina, que foi muito grande do último TRI do ano passado para o primeiro desse ano. Mas eu diria o seguinte, você vê que o alumínio ficou num nível ali entre 2.300 a 2.500, mas uma média de 2.400, quase que o ano passado inteiro, uma boa parte do ano passado, subiu para 2.700 no começo desse ano, e já o mercado antevendo um pouco o cap de capacidade da China atingindo vamos dizer, uma certa estabilidade de mercado antes do anúncio das tarifas, né? E o mercado com algum crescimento tendendo a ter o cap de capacidade, que jogou o preço lá para cima para os 2.700. E, claro, também teve o fato de você ter a alumina pressionando o custo para cima. O preço ele recuou, mas ele recuou para um patamar que eu diria que ele é saudável, tá? Ou seja, o patamar de 2.400, que é o que temos hoje, às vezes um pouco menos, 2.350, alguma coisa assim, ele é um patamar saudável. Eu diria que para a indústria esse é um bom patamar de preços. Assim, ele chegou a testar um preço mais baixo do que isso recentemente, na casa de 2.200 e alguma coisa, mas foi pontual, você viu que ele bateu e voltou. Então, dá para a gente imaginar, pelo comportamento do preço desses últimos anos, que esse é um patamar saudável, esse é um patamar, eu diria, que dá para você pensar que ele poderia se estabilizar por aí, tá? Entre 2.300 e 2.400. Mas, de novo, se ele ficar por aí, vamos dizer, positivo, é bom. E para o mercado também, ou seja, quando você olha o mercado, esse preço ele oferece uma rentabilidade adequada para boa parte da curva de custos, tá? Então, de novo, do nosso lado aqui, que a gente olha para frente, difícil de você prever uma queda expressiva nesse preço, mas, obviamente, dependendo das incertezas que estão acontecendo no mercado, isso pode acontecer.
E para ele subir, aí depende um pouco da gente remover essas incertezas que a gente tem hoje, especialmente na questão das tarifas, e da gente voltar a ter algum crescimento maior de demanda, né? Lembrando que a oferta não é o issue nesse momento, né? A oferta, ela existe e tem o teto de capacidade lá da China que deve ser atingido, ou se já não está sendo atingido em alguns momentos desse ano. Então, ficar atento a esse crescimento de demanda, seja, vamos dizer, na China ou no resto do mundo, porque qualquer aumento mais expressivo de demanda que a gente possa ter daqui para frente, a oferta ela está mais restrita, tá? Então aí você tem vamos dizer, um momento para ter um impacto positivo de preços, mas de novo esse impacto positivo ele depende dessa retomada de demanda. Enquanto tiver as incertezas, a gente talvez continue nesse patamar que a gente está agora. Tá, show. Obrigado, pessoal, pelas respostas detalhadas. Imagina. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Marcelo. A próxima pergunta vem do Guilherme Nips, da XP. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Bom dia, Luciano, Amable, Camila, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui. A minha primeira pergunta vem no lado de energia também, né? Aqui a gente viu um aumento dos custos dos contratos de mais de 50% no trimestre, mas aqui eu acho que já era amplamente esperado e obviamente que esse custo de contrato mais alto, ele tem um efeito tanto no business de energia ali, que vocês já explicaram muito bem, quanto também algum consumo maior ali de energia de contrato no business de alumínio. Então, assim, eu queria entender, olhando para frente, dois pontos, né? Primeiro, o que a gente poderia esperar do ponto de vista de balanço energético entre geração própria e contratos, até para a gente tentar fazer aqui uma estimativa do que seria consumo no business de energia versus consumo no business de alumínio. E o segundo ponto aqui, nesse ponto de energia ainda, é com relação ao preço, se a gente poderia ver se esse preço que a gente está vendo agora do custo de contrato, ele seria um preço, de certa forma, mais normalizado, ou teria algum impacto positivo ou negativo olhando para frente desses custos de energia, até para a gente conseguir projetar aqui também, olhando para frente. Então, um balanço de geração própria e contratos e de preços ali também próprio e de contratos. E a minha segunda pergunta vem do lado de CAPEX. Vocês comentaram ali que tiveram ali uma manutenção na refinaria e tudo mais. Eu queria só entender, só fazer um follow-up aqui, se o CAPEX que a gente vem sempre comentando algo em torno de 800 milhões pro ano, ele segue mantido, e até se essa manutenção ali, até no contexto de maior compra de volume de alúmina, se isso a gente poderia ver algum impacto no volume de produção de alúmina olhando para frente e alguma eventual pressão de custos nessa linha. E também, se esse CAPEX ali, se você muda a trajetória de CAPEX ao longo do ano, pensando que eventualmente você poderia usar o CAPEX para manutenção da refinaria e postergar eventualmente algum investimento olhando para frente. Então, acho que essas são minhas duas perguntas. Obrigado. Legal, obrigada, Guilherme, pelas perguntas. Começando aqui sobre energia, falando dos nossos contratos, né, no portfólio, o que você vê hoje é o nosso normalizado, vamos dizer assim, né, até 2028. Então, tirando novas contratações que, se acontecerem, a gente vai comunicar a vocês no momento adequado, o que a gente tem hoje, ele fica até 2028 nesse patamar, vamos dizer assim, que é esse volume de contratos de 150 megawatts médios, mais ou menos. Sendo o contrato antigo, né, que acaba em 2028, e lembrando que desde que a gente fez o swap, ele passou a ser passivo em dólar, corrigido por CPI. Então, ele é previsível, né? Aumento de preço, e se o swap já mudou de 45 para 100 dólares a partir de 25, 2025, agora é 100 dólares por CPI para 100 megawatts médios até 2028. A conta é simples. Adicionalmente, tem esse contrato novo de 50 megawatts médios, que também comentei, o preço é próximo de 30 dólares por megawatt-hora e pré-fixado por 14 anos. Ou seja, a gente consegue ter muito claro o custo médio do volume de contratos que a gente tem no balanço. Sobre a alocação deles, a gente está otimista porque os nossos reservatórios estão cheios. Então, a gente está vendo um ano melhor do que a média de mercado, vamos dizer assim, porque o preço vai ficar alto, que nos ajuda na comercialização de energia. A gente estrategicamente comercializar, né, otimizando essa margem sem correr riscos, como eu comentei. Mas, enfim, um ano super seco para o país, de fato, e com uma flexibilidade nossa
já que a gente acabou acumulando, né, um nível aí muito bom fluvial nos nossos reservatórios, até com chance de encher tanto que se bobear a gente precisaria verter no próprio mês de abril. Então a gente tem uma flexibilidade boa na comercialização de energia para maximizar esse EBITDA de energia ao longo dos próximos trimestres. Então isso faz com que a gente consiga talvez não ter uma redução tão pior do que a gente imaginava comparado 25 com 24 no segundo e terceiro TRI, que são períodos secos, de novo, porque a gente está mantendo o reservatório num nível muito bom, e ainda maximizar a comercialização com esse preço médio maior da parte que a gente ainda não vendeu. Perfeito. Agora, além disso, indo para o ponto, isso é sobre energia, né? Agora citando sobre a alumina, a gente realmente vai ter um custo, então, mais alto sobre esse aspecto agora no segundo trimestre, porque se tem realmente uma produção um pouco menor, a gente tem menos diluição do custo fixo, e tem KPIs que quando você para, tem uma parada né, de manutenção, uma reforma naturalmente, tem um tempo aí para restabelecer os KPIs principais da operação, e a gente falei aqui da refinaria e, por consequência, uma redução também na produção dos fornos. Mas isso tudo a gente espera que seja pontual no segundo trimestre. E o CAPEX para esse ramp-up de volta que a gente vai ter envolvido, a gente vai gerenciar dentro do plano do ano. A gente ainda não tem clareza se vai precisar postergar algum dos projetos que estão alocados de modernização e expansão para esse ano, porque sempre tem um deslocamento natural no fluxo daquele orçamento que a gente espera para o ano, de timing e de valores, né, entre a nossa projeção. O próprio upgrade da tecnologia, o Green Soderberg, ele vai sendo feito faseado, Salapasta ainda era o início de mobilização, o outro já o caster, né? Na verdade, a modernização para nossa produção de folhas finas e ampliação de folhas finas, que esse ano está sendo em Itapsumi, ano que vem vai ser em CBA. Esse é o que está mais avançado e que vai seguir cheio, vamos dizer, no ano como previsto. Então, a gente tem uma flexibilidade de timing nesse cronograma que pode naturalmente ajustar para caber o que a gente vai precisar para esse aumento de CAPEX de manutenção que eu acabei de comentar. Então, a gente ainda não tem clareza se vai ser necessário efetivamente uma postergação em datas de COD comparado ao que a gente tinha apresentado no Investor Day o ano passado, de algum projeto específico, e se for, a gente comunica nos próximos trimestres. Super claro, Camila. Camila, muito obrigado. Imagina. Obrigada a você. Obrigada, Guilherme. A próxima pergunta vem do Caio Greiner, do UBS. Por favor, Caio, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, obrigado. Duas perguntas, pessoal. A primeira, sobre prêmios. Eu acho que para a gente, especificamente, foi a grande surpresa do trimestre. Quando a gente faz a nossa conta de prêmio de primários, essa conta indica que essa linha subiu 40% tri a tri. Eu queria entender um pouco mais de vocês por quê. O que aconteceu para vocês terem conseguido capturar prêmios tão elevados? Se isso foi um sinal de demanda um pouco mais forte no começo do TRI, se foi algum tipo de antecipação de compra por conta de incerteza global, enfim, queria entender um pouco melhor e principalmente se vocês enxergam que isso é sustentável para os próximos trimestres, a gente quando for modelar, se a gente pode assumir que esses prêmios aí, que na nossa conta ficaram um pouco acima de $500 por tonelada para primários, se isso é sustentável, se a gente pode manter. A segunda pergunta, pessoal, sobre volumes da CBA para o ano e a capacidade produtiva e de vendas da companhia. Vocês têm vendido e operado próximo das 500 mil toneladas ano e queria entender de vocês se hoje vocês enxergam que esse é o potencial da CBA, se vocês enxergam espaço para algum tipo de aumento para 2025, qual que é o limite que a gente conseguiria assumir que a CBA chega num ambiente de demanda um pouco mais forte? Obrigado. Obrigado, Caio. Eu vou pegar essa, Camila. Em relação aos prêmios, eu diria o seguinte: não foi tanto o impacto em prêmio que aconteceu nesse trimestre, talvez tenha sido mais um impacto de mix de venda, tá? Ou seja, a gente teve um mix de venda bem mais rico, ou seja, com volumes de VAPs maiores de comercialização, tá?
É claro que o prêmio também impacta, e claro, vendendo mais VAPs, você tem prêmios médios maiores, mas está mais relacionado a isso, tá? E você comentou bem, Caio, o começo do ano foi muito forte, tá? A gente teve um janeiro atípico aqui esse ano, foi muito bom, reflete um pouco do como o mercado vinha vindo, e como eu falei no começo da apresentação, o mercado continua bom aqui no Brasil. Quer dizer, a gente sempre está com aquela cautela de uma expectativa, eventualmente, de uma piora de mercado, mas que a gente ainda não sente ela tão forte assim na ponta. Talvez o único segmento que tem algum indicativo aí de piora é o segmento de construção civil, que impacta nossas vendas de tarugo, né? De tarugo e de perfis de alumínio, mas ainda assim é um movimento ainda marginal, ou seja, tem uma queda, tem vamos dizer, uma preocupação, mas pequena, assim, de volumes bem baixos, assim, vamos dizer, de redução de venda. Então, para responder a tua pergunta, foi mais relacionado a isso, tá? Agora, é natural que daqui para frente, até por conta do movimento de preço de prêmios de lingote, que é a commodity, né, que é a referência, da gente talvez ter uma redução, tá? Então, essa é a nossa expectativa. A gente não consegue prever o quanto, mas é isso, o mercado agora está tanto na Europa quanto aqui no Brasil com prêmios menores, um pouco do reflexo do que está acontecendo no mercado. Então, isso é natural de você talvez ter isso impactado também daqui para frente nos nossos volumes. Tá? Então, essa é um pouco a nossa ideia. E falando do volume em si, 500 mil acho que é um bom número, tá? Desculpa, a conexão está ruim aqui. 500 mil acho que é um bom número, como você colocou, Caio. A gente está no limite do que a gente consegue produzir de alumínio líquido. O que a gente coloca mais é sucata. Então, tem sim um potencial para a gente aumentar o volume, mas esse aumento de volume deveria vir via sucata, tá? E aí, o da sucata tem não só uma questão operacional de que a gente tem a capacidade para produzir, mas também tem uma questão econômica aqui, ou seja, dependendo do preço da sucata, a gente faz a conta se eu compro ou não compro, se eu adiciono ou não adiciono mais sucata no mix, e aí essa sucata adicional pode gerar mais volume. E neste momento, o que está acontecendo é que a gente tem um aumento no preço da sucata, tá? E a gente faz, obviamente, a conta do trade-off, e a gente eventualmente faz mudanças nesses nossos mix de vendas e de produção. E para você entender por que a sucata está aumentando, você está com aumento de exportações nesse momento, especialmente para os Estados Unidos, porque a sucata ela é isenta da tarifa, tá? A tarifa de alumínio ela vale para produtos de alumínio, mas a sucata de alumínio ela é isenta. Então, houve e está existindo nesse momento vamos dizer, uma maior demanda de sucata pelos Estados Unidos, que acaba tendo um fluxo maior de metal para lá, o que acaba impactando os mercados. Para nós aqui, a sucata ela é uma parcela da nossa, vamos dizer, da nossa produção, do nosso insumo, principal. Então, claro que tem esse impacto, mas a gente continua comprando, a gente continua fazendo, mas aquele negócio, fazendo o trade-off ali, olhando aquilo que é possível a gente fazer. Mas diria que, voltando para a tua pergunta, acho que 500 mil para esse ano é um bom direcionador, tá? Maravilha, Luciano, obrigado. E só um follow-up rápido sobre a questão dos prêmios. Então, para o segundo trio, que a gente pode imaginar são prêmios menores por conta das referências de mercado, mas o mix de vocês, eu fiquei com a impressão que dá para ser mantido num nível um pouco mais forte ainda para o segundo trimestre, especificamente? Por hora, eu acho que sim, Caio, mas só com cuidado dessa questão do segmento de tarugo que eu acabei de comentar, tá? Acho que a nossa visibilidade agora ainda é de que a gente consegue manter essas vendas, mas ainda temos aí uns 2 meses, né, que é maio e junho para o mercado de fato provar isso para nós. Mas acho que como ordem de grandeza, assim, e lembrar que se tudo permanecer como está, você tem um efeito duplo ali na receita, né, que é a queda da LME junto com eventualmente um prêmio médio menor, tá? Então, isso potencialmente pode acontecer nesse tri. Maravilha, obrigado, Luciano. Obrigada, Caio. Temos mais uma pergunta aqui. A próxima vem do Ricardo Monegaglia, do Safra. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Você consegue me ouvir agora? Bom dia, agora sim. Conseguimos. Bom dia. Perfeito. Desculpa o probleminha aqui. Bom dia, Luciano. Bom dia, Camila. Bom dia, Amable. Parabéns pelos resultados. Bom a gente ver um resultado sólido na parte de realização de preço, energia um pouco menos pior do que a gente esperava, né? E uma trajetória boa. Então, tem algumas perguntas mais curtas, né? Bem diretas mesmo, né? Quando a gente pensa em geração de caixa, tiveram alguns comentários sobre as principais linhas, né? Mas aqui eu queria entender se no próximo trimestre a gente já pode pensar numa geração de caixa positiva
certo? De repente alguma reversão working capital, se tem alguma outra linha que eu não estou, enfim, tão a par aqui que poderia ajudar na geração de caixa do próximo tri, essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda aqui é energia, né? Achei bom esse ponto de travar alguma parte do excedente, né, a um preço mais lucrativo do que o custo, né? Então, minha pergunta é se ainda tem espaço para a gente ver novos contratos de fornecimento de energia a preço pré-fixado sendo feitos, né, nos próximos trimestres. E aí, minha última pergunta aqui é do mercado mesmo de alumínio, né? Quando vocês olham a demanda na ponta, ela já está caindo bastante versus o nível do primeiro tri? Porque quando a gente olha o primeiro tri, ele até cresceu, né, na China. Os estoques caíram, enfim, teve uma sazonalidade ruim, mas ainda assim, ano contra ano, foi uma demanda boa, né? Então, eu queria entender se a demanda de fato ela caiu na ponta, e aí isso junto com a alumina poderia explicar essa queda que a gente viu no preço da commodity, ou se uma parte disso vocês acham que é um rebound, o que a gente poderia ver um rebound técnico, né? Caso as tarifas se reduzam, caso a demanda não caia tanto quanto esperado, e caso a oferta não aumente acima do cap, de repente. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Você comenta as duas primeiras, eu faço a última, Camila. Combinado. Fechado. Então, a primeira obrigada pelas perguntas. A primeira sobre o working capital, né, ao longo do ano. Então, a nossa sazonalidade, de fato, sempre demonstra um investimento maior, principalmente em estoque no primeiro tri, da gente ficar mais próximo do neutro no segundo tri, e tem mais liberação ao longo do segundo semestre. Então, o segundo tri é ainda mais neutro, a gente melhora algumas contas. Eu sempre cito que tem muita oportunidade de créditos fiscais para a gente trabalhar, mas a gente ainda não consegue ter previsibilidade. A gente está trabalhando operacionalmente na liberação desses créditos, aqui é principalmente ICMS, são quase 600 milhões de reais no nosso balanço, né, que a gente não consegue com a velocidade de acúmulo de crédito versus monetização com a nossa própria operação, principalmente pelo diferimento dos nossos produtos aqui, principalmente a venda de primários no estado de São Paulo sendo isenta. Inclusive, um adendo é que a reforma tributária nos ajudaria bastante nesse aspecto, então estamos ansiosos para avançar. Tem aí um período de transição, mas desde o começo já significa uma geração de valor aqui para a CBA nesse aspecto de resultado aí de working capital. E acho que as outras contas a gente tem gerenciado sem grandes expectativas, vamos dizer. Então, sempre tem uma outra coisa pontual em prazo médio de recebimento e pagamento, mas não é aí que a gente vê grande recuperação. Então, são talvez grandes tacadas de impostos, mas que a gente continua não vendo por curto prazo. Eu diria que eu não estou esperando isso para o segundo trimestre, talvez seja um upside que a gente tenha para o segundo semestre. E o estoque que daí pela sazonalidade recupera mais no segundo semestre mesmo. Outra coisa que você comentou, né, reforçou o momento melhor de energia do que esperado, muito bom pontualmente, né, para os nossos reservatórios, inclusive, e essa comercialização tem espaço para ser feita, ainda melhorando o resultado do segundo trimestre. Então, já teve um pouquinho em março, mas eu acho que a maior parte dessa realização, inclusive da melhora de preço, vem nos próximos trimestres, compensando o preço alto dos nossos contratos excedentes. E, por último, a questão de possibilidade de termos novas contratações de energia. Sim, nós estamos vendo no mercado, né? A gente também já tinha citado alguma coisa sobre isso, porque no final a energia é o nosso insumo estratégico, um grande diferencial competitivo. O preço atual no mercado para projetos de renováveis e firmando contratos de longo prazo em dólar está muito competitivo. A gente entende que é um momento muito bom para isso. Então, nós estamos olhando e assim, a gente vai precisar de energia, porque a gente tem um plano de crescimento aqui. Então, a gente primeiro tem o risco de renovação de concessões, que logicamente as nossas hídricas, o nosso portfólio é ótimo, e se a gente conseguir renovar com um O&M competitivo, como a gente tem hoje, é o ideal. Algumas estão sob risco, que são aquelas 100 megawatts médios mais ou menos vencidos, e por isso tem algumas com menor chance de renovar, pelo estágio, por já ser uma terceira renovação e algumas questões específicas dela. E para se redear, ou seja, para a gente se assegurar de ter um fornecimento competitivo, para caso reduza um pouco o nosso portfólio hídrico, e também para garantir o crescimento todo que a gente tem nos próximos anos, e uma série de opcionalidades que a gente sempre tem aqui no negócio, a gente prefere já alocar na carteira mais volume excedente a preços competitivos, porque quando a gente faz isso,
isso, a gente tem dois caminhos que podem ser positivos. O primeiro é eu rediar um custo se eu usar um alumínio competitivo. E o segundo, se eu não usar, porque meu crescimento vem daqui 3, 4, 5 anos, como a sala for o restart das 50 mil toneladas que está um pouco mais para frente, a gente deixa como excedente e certamente com a volatilidade de preços que a gente tem ao longo do ano de energia no Brasil, a gente faz dinheiro, a gente vai fazer uma margem na comercialização de energia em alguns momentos em cima de um preço de 30 e poucos dólares por megawatt-hora. Então, nesse patamar, ela é muito boa para o alumínio e pode ser muito boa para comercialização, nos dando segurança para esse crescimento. Então, é assim que a gente está vendo, por isso a gente continua assim, trabalhando em novas contratações e comunicaremos no momento apropriado aqui, quando a gente tiver novas operações. Falando de mercado, Ricardo, você tem razão, tá? O mercado para o primeiro tri ainda foi bom, e ele vinha nessa toada positiva, vamos dizer assim, com algum crescimento de demanda importante, tanto em China quanto em outros lugares, e com uma oferta relativamente restrita, né? Mas o que aconteceu agora com o preço e com o mercado é muito mais uma expectativa de uma piora, tá? Do que de fato uma piora na ponta, mas por conta das tarifações, tá? Então, ainda é muito incerto e, de fato, a gente não tem essa visibilidade, tá? Mas, por exemplo, se você tiver a tarifa de fato imposta nos Estados Unidos contra o alumínio, que impacto isso vai ter na demanda de alumínio americana? Porque, como eu falei, assim, os clientes vão ter que comprar o metal, não só de nós aqui no Brasil, mas de outros países do mundo, com 25%. Eles vão conseguir repassar isso na ponta, ou isso vai impactar a demanda para eles lá? Ou vai haver substituição do alumínio por outros materiais dos Estados Unidos que não são taxados, né? Porque a taxação, por enquanto, é basicamente em alumínio e aço, e 10% para países, né? Então, assim, é um pouco essa a incerteza desse momento que acabou impactando o preço. E, claro, por tudo isso que está acontecendo, como é que isso vai depois refletir também na demanda da China ou na produção da China? Porque os Estados Unidos era um mercado importante não só para produtos que levam alumínio, mas o mercado em geral, né? E quando você olha a posição financeira na LME, porque a LME também, lembra que é uma bolsa, né, que tem uma componente financeira que é importante. Então, a gente vinha de alguns meses de mais contratos long do que contratos short, e isso inverteu nessas últimas 2, 3 semanas, tá? A gente passou a ter mais contratos short do que contratos long. Então, isso também coloca pressão em preço. Então, tudo isso para dizer que o que aconteceu com o preço tem a ver com esses dois fatores e ainda mais uma expectativa de mercado do que pode acontecer do que, de fato, é o que está acontecendo, tá? Por isso também, do nosso lado, essa cautela do que vem pela frente para a gente conseguir passar bem por esse momento. Super claro, Camilo, Luciano, e ótimo ponto de posição em short. Acho que é um bom ponto para a gente monitorar daqui para frente. É isso aí. Obrigada, Ricardo. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma videoconferência. Agradeço a participação de todos. Nos vemos na próxima conferência no dia 7 de agosto. Passo a palavra para o Luciano para as considerações finais. Obrigado, Amadre. Obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas, que são sempre muito ricas e muito profundas. A gente gosta muito desse debate, até é super importante da gente manter isso. E convido vocês a continuar o relacionamento aqui conosco através do time de RI e para a nossa próxima conferência no próximo trimestre. Obrigado.